eu sou o Marcos Gomes. E eu sou o Joelson Moaves. Nós estamos começando o programa Quem Sou Eu na Bíblia? Bem, meus irmãos, no programa Quem Sou Eu na Bíblia, estaremos trazendo até você curiosidades, informações sobre os mais variados personagens bíblicos. Vamos também estar aplicando as situações que eles passaram na sua vida, as situações que nós passamos hoje e as lições que eles nos dão que valem para os nossos dias. Gostaria de convidar você a curtir a nossa página, a se inscrever no nosso canal e deixar o seu comentário. É muito importante. Aquele personagem que você gosta das escrituras, você também pode deixar ali o nome dele e a gente poderá fazer um programa especialmente sobre esse personagem. Bem, pastor Marcos, qual será o personagem do Quem Sou Eu na Bíblia de hoje? Será que eles vão descobrir? O personagem de hoje, ele é bastante conhecido, né? Mas a história dele começa no anonimato. É um daqueles personagens que nós encontramos quase que por toda a Bíblia, né? De Gênesis a Apocalipse, digamos assim, a expressão popular. É um personagem daqueles que o nome dele é reconhecido por todas as pessoas até os nossos dias. Bem, ele é filho de uma família muito grande. Dentre os seus irmãos, alguns são soldados do exército de Israel. Já sabe quem é? Quem Sou Eu na Bíblia de hoje vai apresentar um personagem, digamos assim, mais amado entre os grandes personagens da Bíblia. A vitória que lhe deu destaque e que faz a gente reconhecer a grandeza de Deus, revelando-se através dele, foi diante de uma batalha épica e o seu oponente, o mais temido de todos os tempos. Para os irmãos terem uma ideia, o seu nome se tornou tão conhecido que na última década, quero dizer do último século, o nome dele esteve entre o top 10 dos nomes dos bebês ao redor do mundo. Isso é muito interessante, né? Bom, você já deve estar sabendo quem é o filho de Jessé. Isso. O personagem de hoje que vamos estar apresentando, o seu nome aparece pela primeira vez no livro de Ruth, no capítulo 4, nos seus últimos versículos, quando ela tem um filho com Boaz e ela lhe dá o nome de Obed. A Bíblia vai dizer que Obed veio a ser o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Esse personagem, como você já conhece bastante da história e se destaca pela grande batalha contra Golias, ele tem muitas informações para nos dar. A sua vida de devoção a Deus, a sua vida de relacionamento com Deus é um grande exemplo para os nossos dias. É bem verdade, né, pastor Marcos, que a maior parte das pessoas lembram de Davi apenas dessa grande batalha, onde ele enfrenta este gigante e que na verdade lhe deu um renome entre o povo de Israel e todas as pessoas. Mas a Bíblia nos fala algumas coisas sobre este personagem antes desta grande batalha. Pois é, pastor Moaves, esse nosso personagem, mesmo antes da batalha, já podia ser notado uma confirmação de Deus na vida dele através de outras pessoas que citam as características e as qualidades de Davi. Isso, é bom lembrar que quase sempre que a Bíblia menciona o nome de Davi, traz, como o pastor Marcos falou, qualidades excepcionais, né? E a Bíblia vai dizer que a sua família não via ele muito bem, né? Porque ele era o mais novo e cuidava lá das ovelhas de seu pai, mas as outras pessoas viam qualidades na vida de Davi. No entanto, que a Bíblia vai dizer, pastor, isso que o pastor Marcos acabou de falar, está registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Depois que Saul foi rejeitado como aquele rei que estaria governando Israel, a Bíblia diz que um espírito mau da parte de Deus vinha perturbar. E aí, entre os soldados, eles deram uma ideia. O que eles falaram, pastor Marcos? Vá buscar um músico, para que quando ele toque a sua harpa ou o seu instrumento, o espírito mau possa se afastar de você. E a Bíblia diz que isso agradou Saul. Diferente de que todo mundo pensa que ele era alguém que não era conhecido, alguém já sabia sobre as suas qualidades e seus valores. Isso já apontava a Deus
querendo revelar o seu ministério, já apontava a Deus, querendo trazer ele ao conhecimento para cumprir propósitos específicos. Isso é fantástico. Pastor, o que está escrito na Bíblia? Sim, pastor Marcos, a Bíblia fala no livro de 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 18, sendo assim, um dos servos de Saul disse: um dos filhos de Jessé, o belemita, sabe tocar harpa. Além do mais, ele é um rapaz corajoso, apto para a guerra e tem bom senso. E aí ele vai falar uma das qualidades que as pessoas já notavam na vida de Davi, que é interessante. Ele é um moço de boa aparência e o Senhor é com ele. Essas qualidades que foram vistas por pessoas do comum, do cotidiano, chegou ao conhecimento da pessoa mais importante da nação, a saber, o rei Saul, que mandou buscá-lo. Agora veja bem, podemos aqui fazer uma aplicação para isso nas nossas vidas. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um plano. E alguém está esperando você aparecer. E sem mesmo que você saiba, Deus está usando alguém para falar do seu nome. Então confie no Senhor, porque Deus vai te chamar, vai mandar alguém soar o seu nome e mandar buscar você. Lembre-se disso, Deus sabe da sua existência, se importa com você e tem um plano para realizar através da sua vida. E sabe o que é lindo, pastor Marcos? É que as pessoas, elas imaginariam assim: Saul mandou buscar alguém que sabia tocar bem. Muitas pessoas poderiam pensar, uma pessoa que toca bem já deveria estar lá no palácio, né? Mas nós vamos notar aqui que às vezes o que é bom e o que é tocar bem para nós é diferente daquilo que é tocar bem para Deus. Porque Davi tinha suas qualidades e a Bíblia diz que quando Davi tocava a sua harpa, de Deus vinha uma unção que fazia com que aquele espírito mau saía da vida de Saul e ele então estava pronto para dar sequência na sua vida. Pois bem, meus irmãos, Davi, um pastor de ovelhas que vivia praticamente isolado da família e da sociedade do tempo, ele teve as suas experiências no campo, cuidando das ovelhas de seu pai. As experiências que ele teve ali serviram como um grande testemunho para aquilo que ele iria viver no futuro. Foi a base, foi o que serviu para a aprovação para aquela grande batalha, o grande confronto. Davi no campo, em defesa das ovelhas de seu pai, ele enfrentou o urso, ele enfrentou o leão, para que ele pudesse revelar o amor e o compromisso com o seu trabalho. E isso serviu de um grande testemunho. Davi nunca se acovardou diante do propósito pelo qual ele vivia. Ele sempre enfrentava as batalhas do seu dia a dia, ainda que as batalhas não eram diante de uma plateia. Ele não buscava aplausos da sua luta, pastor Moabes. A luta dele era sem plateia, no entanto, com o coração no trabalho, com dedicação naquela obra, a fim de que Deus fosse engrandecido, porque Deus estava em tudo na vida dele, e o que ele estava realizando na terra para o seu pai também fosse bem executado. E a Bíblia vai dizer, né, pastor Marcos, que ele nunca teve nenhum problema em cuidar das ovelhas do seu pai. E, se eu não me engano, nós estávamos falando sobre esse tema e você comentou que, na verdade, Davi não cuidava só das ovelhas do seu pai, era das malhadas. Era aquelas ovelhas rejeitadas, né? Exatamente. Isso é um detalhe que, quando a gente lê as malhadas não tinham valor nenhum cerimonialmente falando. As ovelhas mais valiosas eram aquelas que não tinham manchas, que serviriam para sacrifícios, para adoração. Mas as malhadas era apenas para consumo de lã, consumo da carne, e elas não tinham tanto valor. E mesmo sendo essa qualidade de ovelhas, Davi se empenhava por elas. Para ele o importante era um serviço bem executado. Por isso que a Bíblia mostra a sua qualidade, pastor Marcos, como você falou, que ele defendeu elas do leão, do gigante, digamos, do urso, as ovelhas que ninguém dava valor. Qualquer um nesse momento, pastor, sairia correndo e deixava para lá. Afinal de contas, era a vida dele que estava em risco. Mas ele, mesmo com a vida em risco, ele defendia as suas ovelhas, ele dava valor às suas ovelhas, ele zelava e lutava por elas. Isso é fantástico, isso é muito incrível. Sabe, pastor, o que é interessante é que a Bíblia vai dizer que depois que ele foi tocar a harpa,
para que o espírito mau saísse da vida de Saul, a Bíblia vai dizer que Saul gostou tanto de Davi que ele pede para seu pai Jessé que deixasse ele estar ali. Mas só que a Bíblia vai dizer que ele tinha tanto compromisso com seu pai que ele voltava para cuidar das suas malhadas. Mas se você notou, quando surgiu aquele momento em que Davi vai ser mais reconhecido, que é o momento da guerra, Davi não estava lá. E por que Davi não estava lá, pastor Marcos? Pastor Moabs, Davi não estava presente na batalha porque ele não tinha idade ainda para ser um soldado. Então ele cumpria com dois itinerários, né? Ele cumpria com o trabalho de estar tocando a harpa dele, tocando as músicas diante do rei, mas também atendendo o seu compromisso pastoril com as ovelhas do seu pai. Isso. E aí, quando surgiu aquela batalha, né, em que o povo filisteu se apresentam para lutar contra Israel, e aí apresentam o seu grande guerreiro. E aquele grande guerreiro então faz um desafio com o povo de Israel, dizendo: olha, quem de vocês tiver coragem de me enfrentar para ser o representante, e quem sair vitorioso será o exército que ganhará esta batalha. E a Bíblia vai dizer, pastor Marcos, que ninguém, por 40 dias sendo desafiado por este gigante Golias, teve a coragem. Mas no dia que o pequeno Davi, o jovem Davi, vai visitar os seus irmãos que estavam na guerra, a Bíblia diz que ele teve uma atitude totalmente diferente, não é? Sim, foi mais ou menos assim. Eles estão acampados em lados opostos de um vale. Golias está afrontando, desafiando, e Davi está com a missão de levar alimento para os seus irmãos, fazer uma checagem, trazer informações de como que anda a guerra. E é nesse momento que ele chega e está todo mundo com as pernas bambas, pastor Moabs, porque o gigante está desafiando, que era algo de época, né? Nas guerras antigas, usava-se economizar para ter menos baixas na guerra, fazer um desafio pessoal, corpo a corpo, de um soldado contra outro apenas, e o vencedor ganharia a guerra, e o rei que perdesse se tornava vassalo do vencedor. E Davi, nesse momento, fica totalmente espantado, porque Israel, pastor Moabs, tinha muitos soldados de honra, tinha muitos soldados valentes, tinha muita gente importante, inclusive o próprio rei Saul, que era de alta estatura. Mas aí você vai ver que não se trata do que é aparente, mas sim do que está no íntimo de cada um de nós. Era bem verdade que a Bíblia vai dizer que os irmãos de Davi, quando o profeta foi lá ungí-los, ele olhou a aparência deles e viu: homem de guerra, homem valente, mas não eram corajosos o suficiente para enfrentar aquele desafio do Golias. E o que é mais lindo é que a Bíblia vai dizer que quando Davi chega naquela batalha, ele olha e vê o que está acontecendo e ele diz: por quê? Que ninguém ainda teve coragem de enfrentar este gigante que está desafiando o Deus a quem nós servimos. Essa é a parte que revela que Davi lutava por um propósito. Davi não lutava uma causa pessoal. Davi tinha como propósito manter em honra, em alta, o nome do Senhor dos Exércitos, o nome do seu Deus. Ele não vai para essa batalha de forma egoísta. Não, eu sou capaz, eu vou fazer isso, eu vou ficar engrandecido, eu me tornarei famoso. Não, ele vai enfrentar esta peleja em nome do Senhor dos Exércitos, para que o nome do Senhor fosse honrado, fosse engrandecido. Uma vida em função da glória de Deus será uma vida vitoriosa. Claro, a primeira coisa que Davi notou e que é lindo neste momento é que a Bíblia diz que ele diz: quem é este incircunciso para desafiar o Deus de Israel? Davi notou que aquele homem não tinha aliança com Deus. E ele lembrou então daqueles momentos em que o Deus que tinha aliança com ele tinha dado a ele vitória contra o leão, contra o urso, e ele então teve coragem através das suas experiências, né, pastor Marcos, para dizer: olha, o mesmo Deus
que me livrou vai estar comigo. O que nos dá muitas lições para o dia a dia. Quantos de nós enfrentamos grandes gigantes e desafios que apresentam e nós muitas vezes esquecemos, pastor Marcos, daquilo que Deus já fez no passado, né? E também esquecemos que aquilo que Deus fez no passado é nos preparando para os desafios do futuro. A grande batalha da nossa vida, né? E você? Qual tem sido a grande batalha que tem te afrontado ultimamente? Você já parou para pensar que você já teve muitas vitórias, você já realizou grandes conquistas, grandes triunfos na vida e que Deus sempre esteve por detrás te fortalecendo, te ajudando? Bem, tudo aquilo era uma plataforma que você foi subindo degrau por degrau. E certamente, o mesmo Deus que te deu vitória nas batalhas do passado é aquele que está contigo. O senhor disse muito bem, pastor Moabs, e Deus estava preparando Davi, assim como também Deus nos prepara, assim como Deus permite algumas adversidades surgirem na nossa vida para nos estruturar para coisas maiores. Bem, ninguém quer lutas maiores, mas se vencermos lutas maiores, as nossas vitórias serão grandiosas. Deus será ainda mais reconhecido. E algo que eu aprendo nessa história, pastor Moabs, era impossível Davi vencer aquele gigante através da sua própria capacidade. Era impossível, era muito desproporcional ele ter sucesso naquela batalha. Só foi vencedor porque Deus era na vida dele. O propósito era a glória de Deus. Isso, e Davi foi muito sincero quando ele disse: o mesmo Deus que me livrou das mãos ou das garras do leão e do urso vai me livrar desse gigante. Então ele não estava confiando nele, ele sabia que era Deus quem ia com ele. E a Bíblia diz que ele vai dizer: olha, este gigante e este povo vão saber que há Deus em Israel e que o nosso Deus é poderoso para salvar o seu povo e dar a vitória. Davi, ele tinha algo dentro de si, ele tinha aquilo que o soldado do Saul tinha visto alguns anos atrás, na sua juventude, quando disse: olha, um homem de bom siso, um homem que tem a presença de Deus na vida dele, e as pessoas poderiam ver que ele era alguém diferente. É maravilhoso saber que Deus trabalha dessa forma, não é verdade? Observe, Deus quer ser conhecido mundialmente. E para Deus ser conhecido mundialmente, Deus permite uma grande batalha surgir, algo épico para uma nação. E um garoto é quem vai representar Deus nesta batalha. Deus quer ser revelado e conhecido através da vida dos pequenos que Ele tem na terra. E a nação, a oposição, a nação dos filisteus toda ficou conhecendo a grandeza de Deus. A nação de Israel teve confirmação de que Deus estava com eles, e todas as nações do mundo hoje sabem quem é o Deus de Davi. Lembre-se, Deus poderá ser conhecido através de você, assim como foi conhecido através de Davi, e muitas nações poderão ter como testemunho esta sua vitória. E a vitória de Davi foi tão grande que a Bíblia vai dizer que daquele dia em diante as pessoas começavam até mesmo a fazer cânticos e músicas elogiando Davi e a vitória que ele tinha dado para o povo de Israel, porque as pessoas puderam ver que realmente Deus era na vida daquele jovem. E a Bíblia vai dizer que a vida de Davi nunca mais foi o mesmo, e daquele dia em diante, então, ele vai estar morando no palácio. Pastor Moabs, tem algo muito interessante durante a batalha que me chamou muita atenção esses dias. Davi, as nossas vitórias, queridos, elas podem influenciar outras pessoas. Veja, Davi, quando ele vence Golias, dos dois lados existem uma espécie de plateia vendo. Agora a luta tem plateia, vendo o que está acontecendo. E quando Davi vence Golias, todo o exército de Israel fica estimulado a lutar. Todos os que estavam com medo, todos os que não queriam ir para a batalha, todos os que estavam estagnados, agora têm coragem de lutar. Eles agora descem e vão confrontar os filisteus e começam a batalhar e vencer aquela adversidade. Eu aprendo algo.
quando nós estamos próximos dos Davis do nosso tempo, nós somos encorajados a enfrentar as batalhas diante de nós. E o meu conselho vai ser este: aproxime-se de pessoas que tenham a coragem de honrar a Deus nas mais duras batalhas que surgem pelo caminho. Certamente você também será encorajado e também obterá grandes vitórias. Isso está registrado no versículo 52. A Bíblia vai dizer assim, olha: e os soldados de Israel e de Judá soltaram um forte grito de vitória e saíram em perseguição ao exército de Israel até Gate, até os portões de Ecrón. Aqueles que estavam tremendos, com medo, Os mesmos. de repente foram animados. Pela o quê? Pela ousadia de Davi. O quanto Davi influenciou a vida daqueles soldados. E a Bíblia vai dizer mais tarde algo tremendo, pastor Marcos, que ao redor de Davi estavam sempre pessoas valentes, guerreiros. Se você notar, a Bíblia vai dizer que vai ter um momento em que Davi se reúne com pessoas que estavam desanimadas da vida, e aonde Davi chegava, ele trazia ânimo, ele trazia coragem por essas pessoas, porque ele tinha o Espírito de Deus na vida dele e ele sabia que a sua vida podia influenciar muitas outras pessoas. Perfeito. Bem, a pergunta para você é: você vai encorajar ou você vai desestimular pessoas? Deus está te dando a oportunidade diante dessa situação. Esses eventos que você está enfrentando e que aparentemente dizem que você não vai conseguir, na verdade é a oportunidade que Deus está dando para você trazer muitas pessoas a acreditar na vitória delas. Então, da sua vitória depende a vitória de muitas outras pessoas. Vença, não desista, luta, vá em frente. Porque através do seu testemunho, das pessoas que estão acompanhando a sua história, eles vão poder dizer: assim como Deus foi com você, Deus será na minha vida. Assim como Deus foi com Davi, Deus é contigo também. Então vai ser uma grande vitória e um estímulo para muitas pessoas. Deus certamente quer te usar nesse momento. Sabe o que é tão lindo, pastor Marcos? É que lá no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo está dando testemunho sobre Jesus, falando que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, do grande Messias, aquele que eles tanto esperavam, ele vai mencionar o descendente de Davi. E aí eles vão falar, ó, Davi, aquele homem que viveu segundo o coração de Deus. Davi teve a honra de ser chamado por Deus o homem segundo o seu coração, aquele que vivia segundo os seus propósitos. Isso está no capítulo 13 do livro de Atos. E aí, se você der uma sequência, alguns versículos depois disso que o apóstolo Paulo fala, esse texto que é tão conhecido do Novo Testamento, de que Davi era um homem segundo o coração de Deus, olha só o que Paulo vai falar, pastor Marcos. Ele diz assim, olha, Davi serviu o propósito de Deus na sua geração. E depois ele morreu. Ele não mais existiu, mas ele cumpriu o propósito de Deus no seu tempo. O que estamos nós fazendo? Com o propósito, com aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Davi teve suas falhas? Sim, ele teve as suas falhas. Mas a Bíblia vai dizer que Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração, no seu tempo. Bom, isso já nos traz uma lição fantástica e nos revela que somos compromissados com algo maior do que nós mesmos. Na verdade, assim como Davi, fomos escolhidos por Deus. Jesus disse que nós não o escolhemos, mas Ele nos escolheu e nos nomeou para darmos frutos. Nos nomeou para vencermos, para sermos produtivos, para avançarmos. Bem, é a sua vez, é a nossa vez, é a nossa geração que está em busca de referenciais. Que sejamos assim como Davi, nas suas melhores batalhas, nas suas vitórias, nas suas conquistas, deixando o estímulo, deixando esperança, trazendo fé, trazendo um tempo de adoração a Deus através das nossas vitórias. Porque na nossa geração nós não podemos falhar. Assim como Davi na sua geração venceu, se tornou uma grande referência, que Deus possa nos usar e nos levantar para sermos uma referência para essa nossa geração.
Verdade, pastor Marcos. Nós poderíamos aqui trazer inúmeras situações, ilustrações da vida de Davi. Mas este programa é Quem Sou Eu na Bíblia, trazendo as informações da vida dele, mas para que nós também possamos nos olhar e vermos na vida dessas pessoas e dizer: quem sou eu no propósito de Deus na minha vida? Quem eu tenho me tornado? Quem eu posso ser? Como eu posso viver? Como as pessoas podem reconhecer Deus na minha vida? Meus irmãos, Davi, ele foi esse grande personagem que Deus usou até mesmo para apontar para o seu filho. Jesus é conhecido como o filho de Davi, o descendente de Davi, e eu e você precisamos entender que Deus disse que nós somos filhos dele e precisamos então viver de maneira que as pessoas possam reconhecer o que ele tem na nossa vida e que possamos realmente nos tornar cada vez mais parecidos com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Lembre-se, Deus ungiu a Davi, deu-lhe um lugar de destaque. Deus tem uma unção para a sua vida, quer te dar também uma condição de vencedor. Não permita que nada te faça pensar diferente disso. Estamos já caminhando, pastor Maurício, para o encerramento, para o final deste programa. Mas nós vamos deixar para você aqui uma palavra de esperança. Deus quer que você também seja triunfante, vencedor, e que o nome do Senhor seja engrandecido na sua vida. Por isso você precisa fazer como Davi, não fugir dos desafios e entender que mesmo que ninguém esteja olhando para aquilo que você faz, quer seja pequeno, cuidar das ovelhas malhadas de seu pai, é nestes momentos que Deus está te preparando, Deus está te forjando para que no momento em que precise de alguém como você, Deus vai te chamar e Deus vai te honrar e o nome dele será glorificado quando você se colocar na posição que Deus tem para você. Neste momento, pastor Marco vai estar orando, apresentando a sua vida e pedindo para que o mesmo Deus que esteve com Davi, naquele momento em que ele foi enfrentar aquele gigante e todos os seus desafios, também esteja com você, te capacitando e te orientando a viver tudo que Deus tem para a sua vida. Amém. Vamos orar? Tenha fé. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse programa e por todos os irmãos que estão conosco fazendo essa participação, comentando, curtindo, compartilhando, que se inscreveram no nosso canal. Peço que o Senhor abençoe os seus filhos nas lutas e adversidades que estão enfrentando, os encorajando e os fortalecendo, pois sabemos que a vitória deles vai render glórias ao seu nome, vai levantar muitas outras pessoas a também vencer as suas lutas pessoais. Que a graça do Senhor, que a unção do seu Espírito seja derramada sobre os teus filhos e todos possam honrar, glorificar e exaltar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, estamos encerrando aqui mais um Quem Sou Eu na Bíblia. Esperamos que você deixe o seu comentário, o personagem que você gostaria que nós fizéssemos também um programa especial. E se você gostou das curiosidades e das informações que trouxemos aqui, esperamos que elas venham realmente servir de muita edificação para as suas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, que você desfrute da presença de Deus, vença as suas batalhas e contamos com você no nosso próximo programa neste mesmo canal. Deus te abençoe em nome de Jesus. Foi muito bom estar com você e até o próximo. Quem sou eu na Bíblia? A paz.